Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, nosso bate-papo sobre carreira, sobre RH, sobre gestão de pessoas, né? O objetivo do Somos Mais Que Um é conversar com pessoas diferentes, com experiências diferentes, vivências diferentes, porque a carreira de cada pessoa é um caminho, é uma trilha. Até tem esse nome carreira por isso, né? Naquele sentido da trilha. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa aqui que vem de outra região, de outra cultura. Eu conheço o Brasil inteiro, Priscila. Olha. E já moramos em vários estados diferentes, eu, minha esposa e meu filho. E eu falo que o Brasil não é um Brasil, né? São vários Brasis diferentes, cada um com uma cultura. E engraçado, né? Eu vou te apresentar daqui a pouco, Priscila, mas cada empresa tem uma cultura diferente, né? Não são só os estados, as cidades, né? Cada empresa é uma cultura diferente. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre cultura, sobre gente, sobre gestão de pessoas, sobre carreira, sobre escolhas de carreira. Eu estou trazendo aqui a Priscila Conde. Obrigado por ter vindo, Priscila. Obrigada pelo convite. Sábado à tarde. E eu vou pedir primeiro para você contar essa história. Quem é a Priscila? O que trouxe a Priscila para o RH? Né, já que você é uma psicóloga, não é isso? O que trouxe a Priscila para o RH? O que trouxe a Priscila para Ribeirão Preto, né? Qual é esse caminho? Obrigada pelo convite. Sou Priscila Conde, sou psicóloga. Caí de paraquedas no RH e eu acho que todos os meus amigos que fizeram psicologia meio que caíram de paraquedas, porque a gente olha e fala, não vou para organizacional, é muito empresa, não olha para pessoas. E aí eu caí de paraquedas quando eu era jovem aprendiz. A gestora de pessoas do RH da hotelaria, né? Eu trabalhava na hotelaria, me convidou e falou, como você faz psicologia, que tal você vir trabalhar no RH? Então, desde 2017 que eu tô na área. Me diz uma coisa, tira uma curiosidade minha. Eu entrevistei algumas psicólogas aqui, poucas, mas nunca fiz essa pergunta. No curso de psicologia, existem disciplinas já voltadas para o organizacional? Ou é como você falou, as pessoas meio que caem de paraquedas mesmo? Existe, mas falando da minha experiência, porque a grade acaba mudando de faculdade para faculdade, existe, mas a gente vê bem pouco. Então eu tive uma disciplina de psicologia organizacional. Então a gente traz um pouco de contexto histórico, não entra muito nos subsistemas, então meio que mapeia. Foca ali em recrutamento e seleção. Que é onde o psicólogo trabalha mais, Isso, né? Que é onde geralmente entra ali para atuar no RH e foca um pouquinho em treinamento e desenvolvimento. Mas eu me formei há mais de 5 anos atrás, então talvez tenha mudado um pouco. Não, porque isso é interessante, você falou uma coisa, né? Assim, o RH é uma área. Eu sou do administrador, e o RH é uma área dentro da administração que é interessante nesse sentido, porque assim, você vai para a operação, tem engenheiros, você vai para o comercial, tem um pessoal de marketing. O RH, você tem o psicólogo, que entra muito no treinamento, no recrutamento e seleção, um pouco no treinamento de desenvolvimento, agora mais com essa coisa da saúde mental, tem entrado também o psicólogo. Mas você tem um contador que vai mexer com DP, você tem um advogado que vai mexer com a parte legal, você tem o educador na área de treinamento e desenvolvimento, é uma área meio assim, né, misturada, bem diversa, exatamente. E aquilo, né, às vezes o profissional de psicologia, ele cai sem ter a exata dimensão do que é isso, né? Sim, e de fato foi o que aconteceu comigo. Eu acredito que eu fui agraciada porque eu consegui aprender bastante, querendo ou não, na hotelaria você acaba vendo um pouco de tudo. Aqui eu percebi que em São Paulo é bem mais segmentado a área de atuação no RH, mas eu vim de Maceió e lá meio que o RH era bem generalista, então não era segmentado em recrutamento, em treinamento, a gente precisava fazer de tudo. E eu acredito que isso é bom, porque a gente acaba pegando mais experiência, né? Você sabe que eu converso com muita gente de RH aqui em Ribeirão Preto, por ser uma cidade menor ainda, e aqui tem uma característica de serem muitas empresas usinas, né? Não tem muito aquela empresa industrial aqui. Eu ainda acho o RH aqui bem generalista ainda. Ele ainda não é, por exemplo, você vai para São Paulo, é muito mais segmentado. Sim. Eu trabalhei em uma empresa que era de São Paulo, mas eu atuava aqui em Ribeirão, que foi o Dia, né, o supermercado, e aí eu atuava só na frente de recrutamento e seleção.
Então, para mim, foi bem diferente ver esses comparativos. E aí tá, essa psicóloga cai no RH de uma empresa e teve um momento que você falou, bom, é isso aqui que eu quero. Olha, eu confesso que eu fiquei muito na dúvida por um bom tempo ainda, mas eu tinha para mim que atuar no RH ia muito além de ser a ponte entre empresa e colaborador. Eu entendia que pelo fato de passarmos um terço da nossa vida trabalhando, como que a minha atuação aqui dentro dos RHs consegue ser estratégica para fazer com que exista saúde mental para esses colaboradores. Então, acho que... Esse talvez seja o assunto mais atual no RH, né? Isso. Então, como deu esse estalo, eu falei, não, eu gosto disso aqui, acho que eu quero ficar por aqui mesmo. Não, você sabe que eu já conversei com algumas pessoas aqui sobre esse tema, e eu sempre falo isso nesse livro ali, Não Deixa a Vida Me Levar, que eu escrevi há muitos anos atrás, eu falo isso, faço essa conta. A gente passa de 8 a 10 horas por dia no trabalho, de 5 a 6 dias por semana, 11 anos no mês, se você tirar férias, muita gente vem de férias, né? E você vai fazer isso hoje na nossa carreira durante 50 anos. Se isso não faz sentido para você, se você está trabalhando por obrigação, tal coisa, sua vida é uma porcaria, né? Sem propósito fica de fato muito difícil. Mas ainda muitas pessoas vivem assim, acho que é um dilema que existe, que eu vejo tanto no RH quanto na clínica, porque eu também atuo, também faço orientação profissional, transição de carreira, então eu percebo que é uma coisa que acontece, que tem acontecido menos na geração atual, porque a gente fala muito mais sobre propósito do que necessariamente sobre trabalho, e eu percebo que existe esse movimento de mudança cultural, que me deixa feliz, porque de fato trabalhar tanto tempo sem enxergar propósito não faz muito sentido. E é engraçado que uma das críticas que as gerações anteriores têm à geração Z é essa, eles não querem nada, eles não aceitam, não querem aprender, e eu falo, não é assim, é que a relação que ele tem com o trabalho é diferente da que você tem, né? A gente tinha a minha geração tem uma relação de trabalho como obrigação, como eu tenho que fazer, né? Aquela coisa assim. Eu preciso ficar nessa empresa por muito tempo, porque existe estabilidade, eu preciso separar muito bem o que é trabalho do que é minha vida pessoal. Então isso existia muito. E eu acho engraçado ouvir as pessoas falando isso, porque eu sou geração Z. Eu falo, gente, mas eu não sou assim. É que eu entendo que dentro da geração Z existem perfis muito diferentes, vai depender muito também do ano em que a pessoa nasceu, mas trabalhar com um propósito faz sentido. Só que eu acho que existe uma problemática que a gente precisa muito discutir, que é sobre direitos e deveres. Então, às vezes a gente fala muito sobre é meu direito isso, eu preciso disso como propósito, mas e os meus deveres também dentro da organização? Você falou uma coisa que eu gostei, porque esse é um tema que, quando a gente discute isso com qualquer ambiente, as pessoas tendem a, assim, geração Z, geração Y, geração alfa, e eu sempre digo que não é bem assim. Tem uma série de diferenças. As pessoas podem ter características parecidas, mas assim, se a pessoa casou cedo, se a pessoa tem filhos, se a pessoa tem já uma criação um pouco diferente da outra, se a pessoa vem de uma cultura, entra numa empresa que tem uma... Tudo isso vai impactar. Contexto social, tudo interfere, não tem como a gente não considerar. Tipo, o problema da gente enquadrar muito as pessoas nesses espaços faz com que a gente não consiga olhar para a diversidade, né? Tá, e aí essa Priscila que estava fazendo psicologia foi fazer um estágio lá no RH, como é que ela chega aqui? Então, pandemia, 2020, a hotelaria deu aquela fechada, né, porque fechou tudo, e aí eu falei, tô em casa, tô estudando, acho que eu vou entrar em algum grupo de WhatsApp de psicologia para dar uma distraída, porque era uma época que estava bem estressante. E aí eu conheci meu namorado lá, meu namorado de Ribeirão Preto, psicólogo hospitalar, e eu era apaixonada na área hospitalar, falei, vou conversar aqui para ver o que eu consigo entender da psicologia hospitalar. Não foi nem porque, nossa, estou apaixonada. Sim. Era um interesse. Era um interesse, isso. Mas aí fomos conversando. Ele foi me ver em novembro de 2020, auge da pandemia. Já tava na pandemia. Voltou em janeiro de 2021 e me pediu em namoro. Isso nesse namoro à distância, ali a gente ficou um ano.
nos víamos a cada 3 meses, mais ou menos. E aí eu falei, faculdade acabou, 2021. Vou arriscar. Sim. Vou para Ribeirão Preto, ver o que dá. Se der errado, ok, volto, não tem problema. E tá dando super certo. Sim. Você sabe que eu sempre comento, Priscila, que um dos objetivos que eu criei o podcast é que o meu filho tem 16 anos de idade e a gente está conversando muito sobre carreira. Uhum. E eu tive essa experiência, e eu sempre falo que é uma experiência muito rica e muito importante das pessoas terem, é sair de sua cidade. Sim. Sair de sua cidade te dá, primeiro, uma vivência de entender que as culturas são muito diferentes, Sim. completamente diferentes. E segundo, você está longe de todo ponto de apoio. Não tem família, não tem amigo, não tem colega, não tem, né? E você tem que se virar, né? E isso para a pessoa, né? Como pessoa, isso é muito bom, né? Sim, e é legal ver um pai que tem esse tipo de pensamento, porque eu acho que quando a gente olha até para gerações, acho que as gerações passadas sofreram um pouquinho com o mercado de trabalho, com o desafio, e fala, não, agora eu quero que o meu filho ele tenha tudo que eu não tive, para que ele tenha uma vivência um pouco mais agradável. Sim. E às vezes o que é pensado com bons olhos acaba prejudicando, né, pensando em ambiente de trabalho. Sim, a gente discute isso muito, eu dou aula na Barão de Mauá, né, e a gente às vezes fica chocado como alunos que já estão numa graduação ali, 20, 22, 23 anos, ainda tem uma dependência assim, né, os pais ali, helicóptero, o tempo todo em cima, né, das pessoas, e eu acho que falta isso, você precisa bater a cabeça um pouco também, né? Sim, isso interfere totalmente na autonomia, na escolha até da profissão. Então, quantos pais hoje não têm uma influência direta sobre o que a pessoa vai fazer para o resto da vida? Sim. Acaba sendo uma temática que trago muito nas orientações profissionais, porque a gente precisa olhar, tá, qual que é a profissão dos seus pais, por que você está querendo fazer isso? É por uma questão, é por você, é porque é uma profissão que é bem vista socialmente, é pelo dinheiro. Por que você está fazendo isso? Essa é uma discussão, sabe, Priscila, que eu tenho tido tanto com pais de amigos quanto na escola que ele estuda, porque eu vejo isso, né, assim, a escolha, primeiro que escolher uma profissão com 16 anos é até uma crueldade, né? Crueldade. E segundo que a escolha ela é muito influenciada pelos pais. Eu sou advogado, eu quero que meu filho seja advogado. Pelos amigos, né? Sim. E até pela própria escola. A gente estava conversando outro dia desse, dizendo assim, poxa, por que eu falo que ou a pessoa tem que ir para a humanas, ou para exatas, ou para biológica? E se a pessoa quiser arte? Mas nem a escola fala disso. Isso é verdade, interfere bastante nessa questão da escolha. O fato de ter 16 anos, gente, às vezes a pessoa ainda vai ter um pouco de dificuldade, falta maturidade profissional, tanto que no processo falta conhecimento, tanto que no processo a gente aplica uma escala para entender essa pessoa ela já tem condições, ela já tem maturidade suficiente para tomar essa decisão, ou é melhor esperar um pouco mais, às vezes esperar 1 ou 2 anos. Que é outra coisa que eu vejo, há uma pressão absurda, assim, ó, você tem que sair do segundo ensino médio e já escolher. Eu falo, pô, mas será que não é melhor ter um ano aí de conhecimento, né? Será que não é melhor pensar com mais calma do que talvez fazer metade da faculdade, precisar sair? Não que seja um problema, porque às vezes a gente muda a rota. Sim. Não, e é um aprendizado que fica, mas é uma realidade. Eu vejo muito aluno que desiste no meio do caminho e muda de curso. Sim, e tá tudo bem também, mas por que existe tanto essa pressão? E quando ele decide que ele não quer fazer uma faculdade? Como que é para esses pais impacto, também? Né? E como se fosse só um caminho, assim, eu sou um profundo defensor da educação, eu falo que a educação realmente muda vidas, né, mudou a minha, mas a escolha ela não pode ser uma pressão, né, mas o que a gente vê é isso. E aí eu acho que talvez entra num ponto que quando a gente conversou para preparar esse bate-papo, você sugeriu ao título da nossa conversa, né? Que é o emprego dos sonhos pode adoecer. Porque muitas vezes também a gente tem essa coisa, eu tenho que fazer a profissão tal, porque é a profissão da moda, é a profissão que dá dinheiro, é a profissão que me faz, e eu tenho que trabalhar na empresa tal, porque é a empresa dos meus sonhos. Sim. Isso que você sugeriu é uma experiência própria ou porque você vê como psicóloga isso acontecendo? Olha, é uma coisa que eu vejo muito como psicóloga.
não posso negar que já passei por empresas que me adoeceram, mas não era a minha profissão dos sonhos. Estava, assim, na área que eu queria atuar, que já era ali o RH, mas não era o meu sonho principal. Mas eu entendo que dentro da prática, principalmente quando a gente olha para autônomos, que tem às vezes idealizado, nossa, eu vou fazer o meu horário, essa é uma ilusão. eu vou trabalhar quanto tempo eu quiser. E aí a gente percebe que às vezes não é bem assim, que você vai trabalhar muito mais. Eu entrevistei hoje pela manhã, Priscila, um empresário, Dimas, e ele estava falando isso, que durante muito tempo da vida dele, ele entrou 5 horas da manhã e saiu 10 da noite. E existe uma ilusão hoje, que eu acho que ela até é meio cruel, das pessoas falando assim, não, CLT é besteira, você não tem que ser CLT, você tem que ser... Nem todas as pessoas querem empreender, nem todas as pessoas têm as características para o empreendedorismo, mas existe uma pressão social para isso, achando, com essa ilusão que você falou, vou trabalhar pouco, E isso para mim é um absurdo, porque a gente demorou tanto para conquistar os direitos que a gente tem enquanto CLT, que ver esse movimento contra a CLT me deixa muito preocupada. Eu percebo que é um movimento que vem muito mais dessa geração, está super antenado em TikTok, Instagram, vendo uma realidade que não é do jeito que é. Que é de 0,5%. Sim, geralmente de pessoas que já têm dinheiro, inclusive, que é um ponto que a gente precisa considerar. Então, acho que entra muito naquela questão dos direitos e deveres também. Você fala isso da CLT e eu, como educador, me chama a atenção o outro lado disso, que assim, a gente lutou tanto para ter educação superior no Brasil, a gente às vezes esquece que até 2000, 2001, 2002... menos de 2% da população brasileira chegava numa faculdade. E de 2003, 2004 para cá, a gente teve um salto absurdo de quantidade de escolas, sejam públicas, sejam particulares, e de acesso. Quantas e quantas pessoas, é a primeira pessoa da família que chegou, né, numa faculdade. E agora, esse grande... a gente ter conquistado isso e agora as pessoas, não, isso aí não é besteira, não faz sentido, para que fazer faculdade, né? Eu fico chocado também. Sim, e aí eu acho que vai muito no propósito, tá? Qual que é o teu propósito? Porque o conhecimento, ele abre portas, o conhecimento te dá possibilidade de escolha, te dá direito de não ser um alienado, então olhar para isso é muito importante. E a educação, né, assim, independente do que você falou, às vezes eu começo um curso e não gostei dele, ou não era aquilo que eu queria, e eu quero mudar, mas ela já te deixou um repertório ali para trás, cultural, que você vai usar em algum momento da sua vida. Sim, novas pessoas que você conhece, quão importante é ter networking, falando principalmente de carreira. Então não tem como dizer que é perda de tempo. Não, né? Não é. Mas eu percebo que ao mesmo tempo que tem esse pessoal que fala, não, você não precisa estudar, a gente percebe um movimento das empresas de ser muito mais criterioso com as pessoas que estão contratando. Sim. Então, hoje, uma graduação, dependendo do que você escolhe fazer, é como se fosse seu ensino médio. Já não tem tanta validade assim. Eu li essa semana uma reportagem, né, fazendo essa comparação, de que a pós já começa a ser, né, a porta de entrada, não mais a graduação. Sim, e o quanto isso é inclusivo, se a gente olha para a nossa sociedade, para quanto tempo as pessoas também conseguem investir em conhecimento, né? Eu, na semana passada, eu conversei com uma pessoa muito interessante, que é o Gustavo Aranha, é um professor da Faculdade Metropolitana, e ele fala a gente falou de educação, e ele tem um projeto de educação de pessoas em empresas e também nas periferias. E ele estava falando exatamente isso, né? O tanto que a educação tem um papel de inclusão social. Sim. Né? É um dos poucos caminhos, a não ser o esporte para 0,1%, né? Mas é um dos poucos caminhos realmente de inclusão social, né? De fazer a pessoa ascender socialmente. Sim, e é difícil olhar para algumas realidades e entender que a pessoa precisa trabalhar tanto, porque às vezes ela é a única renda dentro de casa, que não sobra tempo para estudo. E esse é o papel, eu me choco assim, com essa mudança que está tendo no EAD, eu sempre atuei no EAD, desde 2007 eu atuo com EAD,
E se discute muito a questão do EAD, e eu falo, gente, você nunca pode olhar o EAD a partir do ponto de uma cidade como Ribeirão Preto, do ponto de vista de... Aqui eu tenho uma faculdade em cada esquina, se eu quiser eu faço, não tem problema. Agora, você tem que entender que em grande parte do Brasil, a faculdade mais próxima está a 300 quilômetros. E se a pessoa não tem o acesso via EAD, ela nunca vai ter a oportunidade né, de poder fazer uma faculdade. Sim, eu acho que a pandemia trouxe pelo menos isso de positivo, que a gente precisou se adaptar mais ao online. Eu sou super adepta do EAD, tanto que acho que isso trouxe até um pouco mais de ansiedade com o presencial, de não conseguir muito lidar ali, mas o EAD ele te possibilita estudar a hora que você tiver possibilidade. Então, se eu trabalho o dia inteiro, eu tenho só o final de semana, posso dedicar o meu final de semana para estudar, para conseguir me dedicar para mudar de vida, né? E aí eu vou voltar no nosso tema aqui, né, da nossa conversa, porque quando você propôs aquela ideia do título, eu me identifiquei muito, né? Porque eu trabalhei numa empresa dos sonhos, no emprego dos sonhos, né? Assim, era aquilo que eu queria. Eu entrei na Ambev, ainda era Brahma, como repositor de supermercado, e depois a Brahma se transformou em Ambev, maior empresa do Brasil, da área, empresa, né, assim, que todo mundo tem como referencial, e fui galgando posições lá, saí lá como gerente comercial. E por que eu saí? Porque eu estava lá ganhando um dinheiro do caramba, doente, meu primeiro relacionamento, meu primeiro casamento já tinha acabado por causa da empresa, eu obeso, com problema de estômago, com tudo de ruim, eu falava, não, mas é o emprego dos meus sonhos, eu ganho dinheiro aqui, só que teve uma hora que eu tive que parar e falar, gente, para. E se eu ficar mais um ano nessa empresa, eu morro, porque, né, eu tenho que entender que mas está me adoecendo em todos os níveis, social, de familiar, de saúde física, realmente, e saúde mental. Sim, né? E é uma decisão difícil, né? Nossa Senhora, como? Eu não te digo, foram 5 anos. É uma decisão difícil porque envolve muita coisa. A gente não está falando só de, não, eu vou pedir demissão e eu vou encontrar outro emprego. Sim. A gente fala de status social, a gente fala da questão financeira, porque quanto mais alto é o seu cargo, mais difícil é de você se recolocar, às vezes com o mesmo salário. Eu falo que a pessoa fica numa gaiola de ouro. Porque tudo é lindo, mas você não está feliz. Exatamente. Então, para perceber isso, esse movimento de, nossa, está me fazendo mal, é uma coisa que muitas pessoas não conseguem ou não querem, justamente por ter criado aquela idealização, ilusão de, nossa, essa aqui é a empresa perfeita, e aí fica nesse fluxo. E geralmente as pessoas só param ali quando tem um infarto, porque é o último passo. Eu vou te falar, não foi que eu tomei uma decisão, assim, o corpo é que falou, você não aguenta mais, né? E depois é que a cabeça falou, tá, então já, o que eu penso aqui, né, sobre isso? E isso é importante falar, Priscila, principalmente uma psicóloga falando, porque assim, eu tento falar aqui com 3 públicos diferentes, né? O público que está começando, então por isso que eu gosto que conte a história, então você, fui fazer psicologia, gostava de psicologia, minha paixão era psicologia hospitalar, mas você parou no RH e está feliz, né? As coisas, o caminho vai se trilhar. Outro grupo tem a ver com a minha idade, que é este grupo da minha idade, são pessoas que eu já fiz isso lá atrás, mas para a maioria das pessoas, a gente foi educado para viver a vida inteira numa carreira só e aposentar aos 55, 60 anos, né? Começa com 20, trabalha 35 anos, 55 você aposenta e vai jogar dominó, né? E que de uma hora para outra falou, não, peraí, você não aposenta não, meu amigo, você ainda tem mais 10 anos de trabalho e você vai ter que trabalhar mais 10 além disso, né? Então, e é uma geração que está muito perdida, dizendo assim, poxa, mas eu só queria aposentar, mas não, você tem que aprender sobre IA, você tem que aprender sobre isso, conviver com a geração Z e a Y e a Alpha. Mas tem um meio, que foi o que aconteceu comigo e, né, é o nosso tema, que é aquela pessoa que ela até está bem sucedida, que ela está indo bem na carreira, mas chega no momento que ela fala assim, gente, será que é isso que eu quero?
Ou será que é só isso? Ou será que é só isso? E das várias pessoas que eu entrevistei aqui, muitas falaram isso, né, que chegam nesse momento. Sim, e aí eu me pergunto, será que é porque essa pessoa só visualiza trabalho, e aí trabalho é a única coisa que existe na vida dela, ou é porque é uma rotina que é tão cansativa e pesarosa que de fato já está fazendo mal? Porque tem gente que não tem hobby. Tem gente que trabalha e chega em casa e só pensa em trabalho, não consegue desligar, não dorme. Nossa, eu tô numa empresa que eu dou consultoria, o gerente vira e fala assim, nossa, hoje eu acordei às 3 da manhã. Eu falo, gente, eu sei do que você está falando, só que não faça isso. E parece que até certo ponto ficou muito aceitável na sociedade ser a pessoa que não dorme, ser a pessoa que tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Isso era bem visto. Não, eu vejo assim, tem uma frase que eu acho, toda vez que eu ouço essa frase, eu olho para a cara da pessoa e falo, gente, você não entendeu ainda o conceito. É aquela pessoa que fala assim, eu saí de férias, mas você acredita que eles me chamaram porque ninguém conseguia resolver, eu tive que voltar das férias. Eu falei, meu amigo. Você acha isso bonito? Você acha isso bonito? Mas é muito preocupante, mas eu costumo comparar, acho que a situação que eu passei na empresa que me deixou doente com um relacionamento tóxico. Então é aquela empresa que te dá flores, te elogia, fala muito bem de você, aí depois vem a pancada. Quando ele quer participar. Aí a pancada. E é exatamente assim, parece que tá tudo lindo, né? Tudo é lindo. Você ganha bônus, né? E aí vem a pancada. Aí você fala, nossa, eu acho que isso aqui não é mais pra mim. Aí você fala, será que eu vou procurar outra coisa? Aí você encontra outra coisa e fala, não, a gente cobre essa oferta que você recebeu. E só se fala em algum aumento, alguma coisa, algum benefício diferente quando você chega no limite. Sim. E aí, será que faz sentido estar numa empresa que te reconhece, entre muitas aspas, quando você já está no limite? Exatamente. Isso, assim, eu tenho uma carreira bem longa, né? Mais de 30 anos já de carreira, e já passei por muitas carreiras diferentes, porque eu fui me reinventando no decorrer do período. E isso que você está falando, eu já vi muitas vezes. Né? Assim, você chegar no limite da empresa, eu vou te dar um aumento. Tira umas férias aqui. Né? Vai descansar. Vou te dar umas flores aqui. E aí depois volta. E aí você começa a acreditar que aquilo ali é pra sua vida. Você não vai arrumar outro emprego, que é normal, que é natural que as coisas sejam assim, que vai ser assim em todos os lugares. E aí você acaba se adequando num lugar que de fato não faz sentido, que te faz mal, mas que você também não consegue enxergar outras perspectivas. E quando a gente fala, né, da psicologia no RH, e isso às vezes é mal compreendido, porque você falou uma coisa que para mim é verdade. Eu percebo que muitas vezes a pessoa vem da psicologia, né, por causa do recrutamento e seleção, que é sempre é a primeira porta ali da psicologia, e ela acaba caindo num RH generalista, e ela acaba tendo que fazer tudo, inclusive o DP, que não tem nada a ver com ela aquilo. Mas eu vejo que hoje, no RH das empresas, e eu tenho conversado com muitas pessoas sobre isso, a psicologia ela ganhou um peso, porque nós temos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Essa primeira da geração Z e Alfa chegando no mercado de trabalho com uma nova postura, e isso está gerando um embate geracional, né? E segundo, agora, por força de lei, uma obrigatoriedade da empresa em olhar para a saúde mental, porque a gente falava o tempo todo de saúde física, eu não posso ter um barulho muito alto, eu não posso ter um risco, mas nunca se falou da saúde mental, né? E agora com a NR1. Sim, eu acredito que no primeiro fator a gente ainda precisa considerar a geração que não está aposentando. E aí entra num conflito geracional muito grande, mas a gente tem falado sobre NR1 também, finalmente, porque nunca houve no Brasil um aumento tão significativo de afastamentos por saúde mental. Então isso vira um fato tão alarmante que de fato a gente precisa olhar para isso. Infelizmente, a gente sabe que as empresas estão olhando pelo lado financeiro, porque um afastamento dá muito custo, né? Absenteísmo, turnover, a gente sabe que são
todos indicadores que trazem muito prejuízo para as empresas, mas a gente precisa olhar também para a produtividade. Eu vou até um pouco além do que você acabou de dizer. Eu participei de muitas palestras, reuniões e congressos nesse último ano sobre NR1, e para mim, do ponto de vista das empresas, a preocupação delas está sendo assim, nossa, mais um custo para eu poder me responsabilizar, mais uma coisa que cai na... Ela não está nem olhando que, não estou generalizando, né, que a saúde mental traz prejuízo de produtividade. Ela está dizendo assim, nossa, vou ter que me responsabilizar por mais uma coisa. E como que eu vou me responsabilizar pela saúde mental do meu funcionário se ele tem uma vida lá fora? Isso é o que eu ouvi de muitas e muitas pessoas. Mas é uma preocupação porque, querendo ou não, eu pelo menos não vi tanto conteúdo educativo falando sobre o que as empresas precisam fazer. Saiu a cartilha da NR1, mas primeiro que tem muita empresa que não está interessado em saber, só quer resolver. Tanto que existiu um movimento para que não tivesse multa esse ano. Sim, jogaram para o ano que vem por causa disso. Então isso já é um movimento para a gente ficar um pouco preocupado. Não, e posso até te colocar uma coisa, até para discutir isso. Eu vejo, por exemplo, teve a questão das cotas das pessoas com necessidades especiais, e isso foi sendo abandonado, né? E eu tenho uma percepção de que talvez a NR1 acaba acontecendo isso também. Será? Espero que não. Espero que não, mas é uma realidade muito comum das empresas só correrem atrás de resolver quando já está lá na porta falando, não, você vai receber a multa. Então, mas quando você olha, você percebe que é o básico. A gente não está falando de muita coisa, a gente está falando de identificar, de avaliar e de prevenir esses riscos psicossociais. Então, é assédio, possibilidade de assédio, sobrecarga de trabalho, falta de autonomia, definição do que é meu, do que não é, o distanciamento entre vida pessoal e vida profissional. Eu vejo que é uma questão que aí que eu falo, né, que o psicólogo ganha uma importância ainda maior dentro do RH, assim, a questão do clima organizacional. Para mim, a grande questão que traz doenças neste sentido é você estar num clima pesado, aquele clima, porque eu falo assim, às vezes na empresa as pessoas falam assim, nossa, tá tendo muita licença médica, pode olhar, o clima daquela equipe está ruim, porque as pessoas adoecem. Né? E isso, o clima organizacional tem tudo a ver com cultura organizacional, tem tudo a ver com psicologia. Sim, e aí o que é interessante? Eu acredito sim que a psicologia tem sido vista com outros olhos agora que a gente fala sobre saúde mental no trabalho, mas não é uma responsabilidade só do RH. Sim. Né? Que muitas empresas ainda colocam assim, não, RH resolve. Não, vai lá, RH, vai mediar esse conflito aqui. Perfeito. E é uma responsabilidade de todos, principalmente das lideranças. E principalmente quando ela fala assim, vai lá, RH resolve, mas na prática cotidiana, principalmente os líderes continuam com as mesmas posturas. Sim, exatamente. E o que interfere hoje? Não é muito mais uma liderança? Sim. Se a gente vai aplicar uma pesquisa, a gente percebe que muitas pessoas estão na empresa não apenas pelo salário, mas sim porque às vezes tem líderes que incentivam, que apoiam, que desenvolvem. Então, a liderança impacta demais nisso. E aí a gente não está falando sobre, nossa, você vai precisar ficar preocupado se a pessoa que está trabalhando com você está ansioso, vai precisar identificar qual que é a origem da ansiedade dela. Não. A gente está falando de como essa pessoa será tratada no ambiente de trabalho. Essa pessoa ela tem um espaço para escuta, e não uma escuta especializada, uma sessão de terapia, sim. Mas ela tem esse espaço para acolhimento, para trazer quais são as dificuldades, quais são as dúvidas, o que essa pessoa está passando. Sim. Se ela tem esse espaço, a gente já conseguiu muita coisa. Alguns dias atrás eu entrevistei uma profissional de RH aqui e o caminho dela é o contrário. Ela é uma profissional de RH com a primeira formação dela em RH, atua no RH, e depois de alguns anos atuando no RH, a Monize, ela decidiu fazer psicologia, porque ela entendeu que a psicologia seria importante na atuação dela em RH. E ela até contou uma história exatamente sobre isso, né? Assim, sobre como
O RH tem esse papel da escuta, não é o que você falou é perfeito, ela comentou isso também, não é uma sessão de terapia, né? Mas eu preciso ter esse espaço, porque às vezes o mau resultado que a pessoa está tendo ali não é nem na empresa, é de algo lá fora, mas se ela não tem o espaço para falar isso, né? E vai gerando um ciclo de medo, porque a pessoa fala assim, eu não estou dando resultado, vou ficando mais com medo, eu vou ficando mais ansioso, aí eu não dou menos resultado ainda, né? Sim, acho que fala muito sobre segurança psicológica. Tô lendo até um livro que é a Organização Sem Medo, que fala muito sobre as equipes que são mais produtivas e que trazem mais resultados, não são aquelas onde não existem erros, são aquelas onde as pessoas têm liberdade de trazer e antecipar esses erros para que eles não aconteçam. Então, o quanto de espaço nós temos dado dentro das organizações para as pessoas poderem falar e ser quem de fato elas são. E você falou uma coisa que é interessante, né? A pessoa trazer a solução ou a ideia. E quantas empresas, e acho que isso talvez seja uma das coisas que mais cria ansiedade, quantas empresas eu sou cobrado, mas eu não tenho espaço nenhum para propor nada. Eu sou cobrado assim, ó, eu sei que isso que eu estou fazendo está errado, não vai dar resultado, eu sei que eu poderia fazer de um jeito diferente, daria resultado, mas não me deixam nem tentar, ou eu tenho um medo assim, tá, e se eu testar a ideia errado, vão me massacrar. Ou vão me demitir, eu não posso ficar sem emprego. E é aí onde começa o adoecimento. É na falta de espaço para comunicação, é no medo da retaliação. Por isso que esse trabalho todo da NR1 precisa ser um conjunto entre as lideranças, a equipe de segurança do trabalho, psicólogos, RH, para que de fato a gente consiga oferecer um ambiente que seja mais saudável. E eu percebo, né, e você está trabalhando mais com isso aí, você talvez tenha uma percepção mais profunda sobre isso, assim, hoje as empresas só olham o resultado disso, ou seja, estou tendo afastamento, ou estou tendo demissão, ou estou tendo, né, turnover. O primeiro momento é trazer para o entendimento, né, eu acho que a NR1 está muito nisso, no entendimento, ó, por que isso está gerando, o que está acontecendo aqui, que está gerando esse turnover, que está gerando aqui na empresa. Mas a gente ainda tem que evoluir um passo aqui ainda, quer dizer, tá, como é que eu evito, né, como eu crio um ambiente para que isso não aconteça. Sim, e aí eu percebo que existe um outro movimento que tem gerado discussão, que é por que as pessoas não estão querendo trabalhar em empresas que têm escala 6x1? Por que está tão difícil contratar para supermercado, para rede de fast food? Então foi necessário isso acontecer, a mão de obra ficar muito mais escassa, para começarem a olhar. Não é nem repensar, porque ainda está nesse processo. Será que é o melhor estilo de escala que pode ser aplicado? Se a gente está tendo já esse problema com pessoas. O mercado de trabalho, né, Priscila, eu sempre faço essa comparação em aulas, assim, ó, ele é um mercado, e como todo mercado, ele segue uma lei econômica, que é a lei da oferta e da procura. Enquanto eu tinha gente disponível para trabalhar 6 horas e aguentar tudo, para que eu vou mudar? Sim. Tem gente, na hora que essas pessoas começam a falar assim, não aceito isso não. Aí é que a empresa começa a falar, peraí, estou tendo uma escassez econômica, que é uma escassez de pessoas, e para poder atrair essas pessoas eu tenho que pagar mais caro, ou seja, oferecer mais benefícios do lado de cá. Sim, e eu acredito que vamos seguir no mesmo movimento falando sobre a NR1, porque já temos esse aumento aí dos afastamentos. Um afastamento, a gente sabe que envolve muito dinheiro para a empresa, a gente vê processos que já estão rolando e vai ficando muito mais complexo, porque riscos psicossociais acabam sendo um pouco subjetivos também, em alguns aspectos. Então, o meu estresse ele está num estresse normal ou ele já está virando burnout? Como que eu sei a diferença? Por isso que o papel da empresa é antecipar algumas coisas, transformar o ambiente de trabalho
num ambiente saudável, e um ambiente saudável não quer dizer que não vai ter estresse, porque o estresse faz parte, mas contanto que ele seja um estresse saudável. É a questão do conflito, por exemplo. O conflito não vai existir nas empresas. Agora, como que eu lido com o conflito? Sim, é um conflito onde o colaborador vai ser retaliado, é um conflito onde a liderança usa ali do poder hierárquico dele para manipular. Então é isso que a empresa precisa olhar. Será que esses processos estão acontecendo? Será que está tendo assédio? O que eu posso fazer para proteger esse colaborador? E até a própria definição do assédio, né? Porque a gente às vezes acha que o assédio é o grito, é a coisa, mas muitas vezes, eu gostei da figura que você fez, né, do relacionamento tóxico, às vezes o assédio ele vem disfarçado de um elogio. É né, muito sutil. Só que você se sente mal. Sim. E aí é onde o colaborador precisa olhar e falar assim, eu estou me sentindo mal com isso, o que eu vou fazer também? Porque pra gente sair de um relacionamento tóxico, fazendo esse comparativo, a gente precisa se movimentar. Agora, vamos voltar lá atrás, nós já estamos lá na empresa aqui, vamos voltar lá atrás. A gente começou falando dessa questão, né, do emprego dos sonhos, e isso é uma coisa que a gente sempre fala, todas as pessoas falam emprego dos sonhos, o sonho da minha vida é trabalhar na empresa. De onde surgem essas idealizações? Né? Eu vou dar um exemplo claro disso para mim. Eu trabalhei muitos anos na Ambev e muitas pessoas falavam assim de fora, né, principalmente no RH, isso é muito comum, aquela cultura é muito tóxica, porque é uma cultura assim, assada. E eu sempre falei, não, para mim ela sempre foi uma cultura muito clara. Né? Eu preciso atingir meu objetivo e eu digo para você, se você me atrapalhar, eu vou passar por cima de você. E isso traz uma clareza, não tem nada escondido, né? Nada é feito por baixo dos panos. E eu me dei muito bem com essa cultura durante muitos anos. Né? Não foi por causa da cultura da empresa que eu saí dela, foi por um problema de não aguentar mais o nível de pressão. Mas a cultura da empresa, para mim, não era negativa nesse sentido. E eu vejo, né, é muito comum você conversar com as pessoas, o sonho da minha vida é trabalhar na Natura, o sonho da minha vida é trabalhar em banco, o sonho da minha vida, e às vezes você está conversando com essas pessoas que estão lá há muitos anos, e as pessoas, nossa, eu não aguento mais esse negócio aqui. De onde surgem essas idealizações? Acho que muito é marketing, porque quando você olha para grandes empresas que têm um papel ali fundamental no LinkedIn, por exemplo, a gente vê que o que é vendido é muito lindo. É uma empresa grande, é uma empresa que você vai se desenvolver, é uma empresa que tem nome, tem lugar para deitar, vai ter muito peso no currículo, querendo ou não. Então tem pessoas que vão por esse lado, muito pelo marketing do que é vendido. Outros vão por status, outros vão porque tem amigos que já trabalharam em empresas grandes, olham com admiração. Porque querendo ou não, trabalhar numa empresa de renome, você tem aquela questão do status social também. Sobrenome. Eu falo que, olhando para a minha geração, né, aquelas pessoas que eu falei que achavam que iam trabalhar o resto da vida numa empresa só, um dos grandes problemas psicológicos que essa pessoa sofre quando ela sai de uma empresa como essa ou é demitida, é que ela perde o sobrenome dela. Sim. Ele era tal pessoa do Bradesco, tal pessoa do Itaú, tal pessoa da... Então ele tem um sobrenome, aquilo tem um peso social. Eu costumo brincar que é o seguinte, numa roda de amigos, quem trabalha em empresas grandes fala, não, eu trabalho em tal empresa. E quem trabalha em empresa pequena, desconhecido, fala, não, eu trabalho em uma empresa que você não conhece não. Né? Tem um peso social isso. Tem um peso social e esse processo de se desligar ou de ser demitido envolve um luto. A gente vive o luto. Só que eu li esses dias o Seja Egoísta com a Sua Carreira e ele fala muito sobre essa questão da tua maior preocupação não ser a empresa que você está trabalhando e sim a sua carreira. Sim. Porque às vezes você se dedica tanto, você assume tanto aquela personalidade que já não é mais o Fabiano, é o Fabiano da Ambev. Então você assume tanto isso que quando isso é tirado de você, o que resta? A pessoa não sabe. Olha, eu acompanhei, Priscila, vários amigos meus da minha idade que estavam há 10, 15, 20 anos numa empresa e quando eles foram demitidos, porque a tecnologia substituiu, porque os negócios mudaram, porque ele foi substituído por alguém mais novo, qualquer que seja o motivo, tinha assim, ó, de uma hora para outra a pessoa não tinha mais o sobrenome, não tinha mais o carro, não tinha mais o celular, não tinha mais... E ele não sabia quem ele era.
Sim. Essas pessoas, você falou a questão do luto, é perfeita, ela leva um tempo para entender quem eu sou sem este sobrenome que eu tinha antes. Sim. Né? E é por isso que, geralmente, quando eu vou fazer dinâmica de se apresentar, e é num ambiente que não é dentro da empresa, eu falo quem que você é quando te tiram o trabalho. O que sobra? Porque é um ponto que a gente precisa considerar. O trabalho tem que ser uma parte da nossa vida, não tem que ser o todo. Porque é aí onde o adoecimento ele entra, onde existem os extremos. Sim. Então, se eu sou só trabalho, eu vou adoecer, porque eu só vou olhar para isso. Então, como estão as outras esferas da minha vida? Quem eu sou com a minha família, quem eu sou com os meus amigos, quem eu sou quando eu estou sozinho. Então, um dos passos para não cair nessa cilada de ficar sempre atrelado à empresa que você tá, é começar a olhar para o outro lado. Sim. Quem eu sou quando eu estou fora desse ambiente? Você falou sobre network brevemente aqui, eu sempre falo o seguinte, né? Um dos erros que as pessoas cometem, esse que está no meio da carreira e que às vezes está insatisfeito e quer mudar, um dos erros que ele comete é o seguinte: ele passou anos enfiado dentro da empresa, pensando a empresa, só participando de coisas da empresa, e quando ele fala assim, eu quero mudar de vida, ou eu sou mandado embora, ele olha para fora e ele não conhece ninguém. Ele não tem relacionamento nenhum, ele não tem network nenhum. Então, ir numa associação de profissionais da área, ir num congresso que tem... Isso é importante para que você continue tendo este contato com o mundo exterior. Sim, porque você precisa olhar para a sua carreira. Então, tem empresas que trabalham com sistemas específicos. Só que eu sei que lá fora tá de outro jeito. Eu não vou me dedicar para o que está acontecendo lá fora. Sempre falo, não é porque você está empregado que você tem que parar de olhar a vaga de emprego. Olha o que as pessoas estão pedindo, o que as empresas estão trazendo lá fora, às vezes o que elas estão ofertando de diferente, que vai trazer até mais qualidade de vida. Então, é uma empresa que tem home office, é uma empresa que trabalha numa escala 4x1 ali. Então, como que tá lá fora? Para eu poder olhar para minha carreira. Às vezes faz entrevista de emprego, não para mudar, mas para ver como você entender, que você está posicionado. Quando na pandemia, desculpa, nem vou me corrigir, não foi na pandemia, foi antes da pandemia. Em 2016, 2017, estava um desemprego muito alto no Brasil, chegou a 13%, 14% a taxa de desemprego entre a população economicamente ativa. E eu comecei a fazer muito post no LinkedIn sobre isso, como participar de uma reunião, uma entrevista de emprego, da importância de manter o relacionamento. Esse livro ali do desemprego, a recolocação, é sobre isso. E eu me chocava conversando com as pessoas isso, assim, o quanto que as pessoas que naquele momento tinham ficado desempregadas, porque estavam numa crise econômica, estavam completamente, assim, como é que eu posso dizer, elas estavam hibernando na carreira delas durante 10, 15, 20 anos. Elas entraram naquela empresa e acharam que o mundo era aquela empresa e deixaram de olhar para fora. Sim, e isso é muito triste, porque quando cai, na realidade, cai a ficha de que, poxa, talvez eu dediquei muito tempo aqui e não olhei para outras coisas, esse processo de recolocação ele vai ser mais demorado. Sim. E aqui em Ribeirão você está atuando com essa área de recrutamento e seleção, qual é a sua atuação hoje aqui? Tá, hoje em Ribeirão eu estou numa empresa, estou na Fito, e lá eu atuo como business partner, então é mais generalista, faz recrutamento, mas também olho muito para a questão de treinamento, para ser guardiã da cultura, porque lá a gente tem alguns processos diferentes, então a gente institui o feedback, o one-on-one, eu fico como guardiã desses processos para entender se de fato eles estão acontecendo. Então a minha atuação hoje aqui está voltada para isso dentro da empresa, mas eu também trabalho na clínica, porque eu gosto de ser autônoma, eu gosto de ser CLT, então eu tento pegar ali o melhor dos dois mundos. Que muitos psicólogos que atuam no RH, eles acabam mantendo essa duplicidade de atuação, né? Sim. Mas são mundos muito diferentes, né? Eu acho que são, pensando na minha atuação, mas as demandas, elas se entrelaçam. Porque a vida é uma só, né? A vida é uma só, e a demanda do trabalho sempre vai aparecer na clínica, a demanda da vida pessoal sempre vai aparecer no trabalho, porque não tem como a gente dividir
as coisas. Nós somos um só. Sim. Então, elas se entrelaçam, mas a minha atuação acaba sendo diferente. Você sabe que esse é um dos grandes mitos que a minha geração ouviu demais, que era assim, você tem que 8 horas você bate o cartão, você liga uma teclinha chamada emprego, aí você esquece sua vida externa. E quando der 6 horas, você desliga a teclinha do emprego e volta. E eu sempre falei, gente, eu não consigo fazer isso não. Né? Então, mas tem gente que entra no automático, né? E aí não tá nenhum nem outro, não tá em nenhum. E aí o processo de adoecimento existe também. Acho que para entender se o estresse ele tá normal ou se já está entrando num estado de desgastamento, de burnout, a gente precisa entender o quanto eu estou fazendo as coisas de maneira automática na minha vida. Sim, perfeito. Essa automatização, ela não é só no trabalho, né? A gente, é a mesma coisa, né? Nós somos uma pessoa só. Eu começo a levar isso para todos os cantos da minha vida, né? Eu acordo no mesmo horário, tomo café do mesmo jeito, né? E aí, às vezes, a pessoa às vezes fica com uma ilusão assim, não, mas eu faço academia, ou eu saio no final de semana, mas isso também é uma rotina que ela encaixou ali e está sempre fazendo a mesma coisa. Sim, e também é um problema, porque eu vou pra academia, mas onde que tá a minha cabeça? Tá no trabalho? Eu tô no trabalho, onde que tá a minha cabeça? Tá em casa? E aí a gente começa a fazer as coisas sem atenção plena. E, ok, precisamos olhar para a empresa como responsável por essa saúde mental, mas cada um também precisa ser responsável pela saúde mental. Então, o que eu tenho feito para garantir que eu tenho um tempo de qualidade com a minha família? Que eu tenho feito para cuidar da minha saúde. Essa é uma das grandes críticas que as empresas têm feito ao NR1. Elas falam assim, tá bom, eu vou fazer minha parte, mas e a pessoa vai fazer a parte dela? Sim, né? E tem que fazer. Tanto que na cartilha está dizendo, as empresas não são responsáveis pelos fatores de risco psicossociais fora do trabalho. Sim. É o que acontece dentro do trabalho e como você pode evitar. Mas o que está lá fora, a pessoa que vai precisar cuidar, vai precisar tratar, vai precisar fazer terapia muitas vezes. E aí, eu não quero abrir demais, porque senão a gente, né, fica um mundo pra gente falar, mas também, né, nós vivemos um mundo atual, um momento em que tudo tem um impacto psicológico muito grande, né? A gente vem vivendo numa sociedade cada vez mais separada, as pessoas vivendo em grupos, se odiando, Sim. brigando, a gente fica nas redes sociais, como você disse mais cedo, com a ilusão de que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Eu falo, eu nunca gostei do Instagram porque eu me sinto a pior pessoa do mundo, porque Sim. todo mundo é lindo, maravilhoso, todo mundo é famoso, todo mundo faz tudo. As relações pessoais, né, elas vão se deteriorando, porque está todo mundo no celular o tempo todo. A sua geração é uma geração que tem menos filhos quando os tem, muitos tomam a decisão de não os ter, né? E tá tudo bem. Então, também não é só do trabalho que nós estamos falando, que existem pressões psicológicas que podem me tirar a saúde mental. Sim, é do todo. E a maior responsabilidade sempre vai ser da pessoa. É o que eu falo, tá? Você tá num ambiente que tá te fazendo mal, quais são as estratégias que você tem para sair disso? Eu, às vezes, olho para a empresa que eu passei, eu também fiquei 5 anos. Sim. Eu tive enxaqueca crônica, eu precisei tomar antidepressivo. E foi aí que eu falei, não, gente, não tem condição. E a gente vai culpando outras coisas, Sim, né, por isso. Sim, é o trabalho que tá muito cansativo, mas amanhã melhora, é assim mesmo. Então, nós estamos numa fase. Então qual que é o meu papel dentro disso que eu tô reclamando? Eu preciso me posicionar. Eu não posso acordar, a primeira coisa que eu faço é olhar meu celular e a última coisa que eu vou fazer no dia é olhar o celular. Eu não posso fazer isso. Né? Então, o quanto que a gente tem assumido essa responsabilidade com a nossa saúde mental. Porque é fácil culpar os outros, é fácil culpar o emprego, é fácil culpar o relacionamento que a gente tem, que às vezes não anda bem. Mas o que a gente tem feito para mudar isso? E eu vejo assim que eu tenho tido essa experiência, Priscila, na faculdade. Eu fiquei muitos anos fora da graduação, de lecionar em graduação. Eu lecionava só em pós durante muitos anos e em EAD. E depois de mais de 10 anos eu voltei a lecionar na graduação. E eu percebo
nos alunos um nível de ansiedade com tudo, com o trabalho, com a vida pessoal, com as curtidas que teve, se é o post que fez hoje fez sucesso ou não, e aquelas coisas. E é um nível de ansiedade que reflete claramente no desempenho deles ali como alunos, né? A cabeça nunca está ali. Né? Sim, e é isso. Eu vou pegar minha geração, agora não é mais, né? Agora a gente fala de alfa. Eles já nascem sabendo mexer no celular. Tanto que, se você vai perceber, tem embalagem, às vezes, de Danone, que não tá nem mais naquele movimento de pinça, é só de você apertar, porque as crianças estão perdendo isso. Então, as redes sociais, elas são feitas pra gente ficar mais ansioso. Se a gente olha TikTok, vídeos muito curtos que vão sendo passados ali, que o algoritmo vai entendendo o que a gente gosta e por isso vai entregando mais. Então, tudo colabora para que a gente seja mais ansioso. Se a gente segue esse fluxo, é o que vai acontecer. E é por isso que a gente precisa fazer o caminho contrário, voltar ali para atenção plena, né? Mindfulness. Eu sempre comento isso aqui. Isso que nós estamos fazendo, ficar 1 hora, que já tem quase 1 hora, a gente está conversando, olhando para o outro, a gente não faz mais. Não faz, fica no celular. E o quanto isso interfere? Às vezes são consequências que para nós que sabemos o benefício disso já são muito claras. Mas tem pessoas que não. E aí tem uma coisa que está me chocando, puxar esse assunto para a gente ir encaminhando para o final, que agora as pessoas estão buscando. Uma coisa positiva dessa geração, mas dos últimos anos, é que as pessoas perderam a vergonha de buscar terapia, que era antes um grande bloqueio, né? Psicóloga era coisa de doido e aquelas coisas assim. E hoje não, é muito comum que as pessoas tenham terapeutas, mas agora está a IA, né, fazendo terapia. Isso é uma coisa muito louca, porque assim, eu uso bastante a IA em produção de conteúdo, em pesquisa, eu pesquiso na área acadêmica, então eu uso, mas o tempo todo eu falo, tá errado isso aqui. Nossa, eu volto para ela e falo assim, tá errado, não é isso aqui não, isso aí que você está falando. Aí você vai colocar todas as suas questões psicológicas e perguntar para IA, e tem se tornado um negócio muito grande, né? Sim, eu tenho essa mesma experiência. Eu falo, não foi isso que eu te pedi, tá errada essa resposta aqui. Mas é preocupante quando a gente olha para o caráter sigiloso, porque eu não sei onde que essas informações vão parar. Quando eu olho para o caráter de... É que nem se eu estivesse pesquisando uma doença no Google, eu jogo todos os sintomas. Existem múltiplos transtornos, então vai que ela me diagnostica com TDAH, eu vou acreditar que eu tenho um TDAH e aí vou incorporar esse essa personalidade. Esse autodiagnóstico hoje está chocante. Eu conversei semana passada aqui com a Carla Damasceno, que é uma professora especializada em atendimento de alunos com necessidades especiais, e ela tem falado assim, o que eu mais ouço hoje é pais de alunos chegando assim, meu filho tem TDAH, e ela fala assim, mas quem te disse isso? Não, porque eu vi aqui todas as características que ele tem, mas não é assim que você diagnostica isso, né? Sim, então isso me preocupa bastante, porque se você joga lá, ele vai te trazer. Talvez a IA consiga até trazer alguns questionamentos que te levem a refletir, né? Porque a gente precisa olhar que às vezes terapia é inacessível para algumas pessoas, que a gente olha para o serviço de saúde e não é o melhor do mundo, né? Mas quando olho para a questão do sigilo, para um diagnóstico que pode ser mal feito e para a falta de validação, porque eu não estou falando com um ser humano que vai entender o que é a emoção que eu estou sentindo, que às vezes vai me dar uma resposta imprecisa. Se a gente está falando de coisa técnica e ela já dá a resposta imprecisa, imagine na complexidade do ser humano. E aí tem uma coisa, talvez o que eu vou falar agora seja um pouquinho mais polêmico, e se você não sentir a vontade de responder, pode ficar tranquilo. Eu percebo um crescimento muito grande, principalmente por causa das redes sociais também, de terapias não baseadas em ciência, né? Não é um psicólogo que está ali. Eu sempre faço a comparação do que aconteceu com o coach. O trabalho do coach, ele é muito legal, desde que ele é feito da forma certa por pessoas que têm a vivência para isso.
Aí o negócio do coach foi crescendo de um jeito que tinha uma hora para outras pessoas iam lá fazer um cursinho de 4 horas e depois no outro dia falavam que era coach. Sim. E eu falo, gente, eu falo de carreira há 30 anos e eu não consigo me sentir à vontade ainda de dar, né? De ser coach de ninguém, né? Não tenho essa competência. E eu vejo um crescimento, e hoje até o próprio INSS reconhece algumas dessas terapias, mas tudo bem, não estou criticando-as em si, mas estou dizendo o seguinte, quem é a pessoa que está ali? Porque eu sei que você ficou X anos numa faculdade para ganhar o diploma, para dizer, né, pode ter sido um curso bom ou ruim, mas você tem uma base teórica para isso. Agora, será que a pessoa fez um curso de 4 horas, 2 horas, 1 hora, ou nem fez curso nenhum e está ali se vendendo como? E o que me deixa mais chocada é que essas são as pessoas que cobram mais caro e que tem uma demanda muito alta. Porque a solução é rápida. Exatamente. A solução mágica. Mas eu sempre falo, gente, psicoterapia precisa ser com psicólogo. É uma luta do nosso conselho, é uma pauta que a gente sempre levanta, porque hoje qualquer pessoa pode fazer psicoterapia, mas só a gente que é psicólogo, que tem que pagar lá o CRP, pode se intitular psicólogo. Mas se a gente levasse saúde mental tão a sério e entendesse que o que a gente faz com isso pode trazer traumas que vão modificar o nosso comportamento, que vão modificar o nosso futuro, as pessoas levariam isso um pouco mais a sério. E é engraçado, o que você falou é perfeito, porque a pessoa acha um absurdo pagar X reais para um psicólogo, mas às vezes paga um absurdo de valor, né, mas assim, eu acho que é a história do eu resolvo seu problema em 2 sessões. E o psicólogo vai falar, não, eu vou resolver seu problema quando você resolver o problema estiver pronto para ser resolvido. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2, pode demorar 10. Né? E as pessoas buscam a solução rápida. A educação está acontecendo isso muito, né? O que eu quero? O cursinho que vai me ensinar, o e-book que vai me ensinar, e eu não quero colocar sentar na mesa e estudar. E se eu for sentar, eu vou colocar na velocidade 2 para ser bem mais rápido. E tem um outro ponto que é, na terapia você precisa estar vulnerável, você precisa olhar para os aspectos que talvez não estejam tão legais, você precisa ter uma mudança de comportamento, porque se você se comporta e não muda, as coisas também não vão mudar. E eu acho que algumas dessas terapias mais holísticas, que não tem tanta evidência científica, elas vão trabalhar muito jogando às vezes a responsabilidade para outras pessoas, para outras coisas. E tá tudo bem quem quer fazer, não só a pessoa que vai falar tá certo ou tá errado. Eu não faria. Né? Eu vejo isso, exatamente. Eu vejo assim, ó, eu sempre relaciono essa história com a história do coach, porque lá atrás, antes dessa grande explosão, o coach era um trabalho muito respeitado, né? É legal, é um puta de um trabalho legal, quando bem feito, né? Quando feito por quem tem capacidade. Só que se banalizou de uma forma que virou bagunça. Né? Virou bagunça e perdeu, e prejudicou quem é bom profissional. Sim, porque aí agora a gente tem preconceito com todo mundo. Com todo mundo. E o que eu vejo muitas vezes dessas terapias é isso, assim. Tem muita gente que estuda muito, que tem uma dedicação àquilo, mas também tem gente que está ali, né? Porque, olha, eu sempre brinco com isso, né? Às vezes a pessoa não resolveu nem a carreira dela e quer falar da carreira dos outros. Às vezes a pessoa nem resolveu. Não que a gente vai resolver nossos problemas alguma vez na vida, né? A gente sempre vai ter problemas para resolver. Mas às vezes a pessoa não consegue se compreender, porque eu sinto assim, ó. Eu sei que você, como psicóloga clínica, você vai ter que ter uma supervisão, provavelmente, de um outro psicólogo, porque vai ter hora que as coisas vão mexer com você também, e você vai ter que falar, opa, peraí, né? Né? Então você tem a supervisão que te ajuda nesse sentido, assim. E será que essas pessoas estão preparadas também para lidar com os problemas de outras pessoas, até quanto isso me impacta, né? Também, né? E eu sei que ela é uma pergunta meio assim, mas eu sempre gosto de perguntar isso para psicólogos, porque eu vou fazer uma comparação meio louca. Mas alguns dias atrás eu entrevistei uma jornalista aqui. E o jornalismo, aconteceu uma coisa interessante. Lá em 2010, 11 mais ou menos, ele deixou de ser regulamentado. Então,
Hoje, para você atuar como jornalista em qualquer local, você não precisa ter o registro que você fez o curso de jornalismo. Isso aconteceu lá em 2010. Isso acabou com a profissão de jornalista. Nossa, então tá explicado muita coisa. Muita fake news por aí, muito jornalista que não é jornalista. Porque hoje, e isso teve impacto, você vê a quantidade de alunos que fazem jornalismo hoje que faziam antes. Porque a profissão foi desregulamentada, passou a dizer não é necessário. Lógico que as instituições de ensino continuaram tendo curso, existem os jornalistas regulamentados que tem lá, né, como você disse, faz lá a parte, né, tem o seu registro, mas se eu quiser ir numa TV e atuar como jornalista, eu posso. Né? É por isso que tem tanta pergunta sem noção. Tem, exatamente. Porque o que ela estava falando? O jornalista ele vai aprender sempre assim, eu não posso falar algo sem ouvir outro lado, eu tenho que ouvir um terceiro lado, eu tenho uma técnica para poder validar aquilo que está sendo dito, né? Que é o que o psicólogo tem, concorda? Né? E eu fico com medo dessa desregulamentação, porque eu sei que o Conselho tem lutado muito, né, contra isso, como o Conselho de Odontologia tem lutado com coisas de medicina, né, tem lutado muito contra essas coisas. Bom, Priscila, já temos 1 hora que estamos falando, sempre corre muito rápido a conversa, é muito legal, e a gente falou aqui de um tanto de negócio diferente, mas eu queria, antes de terminar, abrir para você o que você quiser falar, tranquilo, pode falar à vontade, e depois eu venho para encerrar, mas, assim, acho que a gente falou de muita coisa legal aqui, né? Falamos de energia, falamos de saúde mental, falamos de profissão, de escolha. De carreira, foi muita coisa, mas eu acho que até nesse último papo que a gente teve agora sobre terapeutas não regulamentados, tem muito psicólogo também que não tem capacidade técnica para atuar. Porque não é a faculdade que te dá a base, né? A gente precisa ter estudo contínuo. E aí, o que eu posso dizer? Tenha senso crítico, sempre. Porque quando a gente tem senso crítico, a gente consegue entender se aquilo ali tá certo, se tá errado, se eu não sei, eu posso pesquisar sobre, eu consigo ter essa noção do que é melhor pra minha vida. E a gente tem perdido o senso crítico, porque a gente tem deixado de pensar. Tudo está muito rápido, tudo está muito fácil, as pesquisas estão... TikTok vai te ensinar tudo. A IA está tendo um impacto sobre a educação, que é o seguinte, os alunos não estão pensando mais. E a gente precisa pensar. Exatamente. Para tudo. Para a carreira, para a vida pessoal, para nossa saúde mental. Então, acho que dá para finalizar falando que não dá para deixar de ter senso crítico, não dá para deixar de ser curioso. De estudar, de buscar, né? É o que eu falo, o que você falou é perfeito. Não é o diploma que vai dizer que eu sou um bom psicólogo, nem um bom terapeuta. Como eu disse, a gente tem que respeitar, tem muitas pessoas que não têm o diploma, mas são extremamente estudiosos, sabem do que estão falando, né? Tem uma... Mas o parar de estudar, né, o de não se dedicar é que é a grande questão. Sim, é bom, isso. Quero agradecer aqui a Priscila, mais um papo muito bom, porque apesar da Priscila ser uma psicóloga e a gente ter tentado falar aqui também um pouco sobre saúde mental, mas a gente falou de carreira também, né, que carreira que é legal. Mas eu acho que esse assunto da saúde mental talvez seja um dos mais importantes hoje na nossa sociedade, não só nas empresas, na carreira. Eu concordo muito com uma coisa que você falou lá atrás, Priscila, que é a seguinte, não é a empresa que é dona da minha carreira, a empresa é dona do meu emprego, né, aquele emprego naquele momento da minha carreira. O dono da minha carreira sou eu. Sim. Né, eu aqui tenho que direcionar. Se eu estiver numa empresa que me ajuda, que bom. Né, que me incentiva, que me dá um curso, que tem um líder legal, que ótimo. Vou dar um salto de alguns anos na minha carreira. Sim. Se eu não estou nessa empresa, é meu papel fazer esse caminho. Né? Exato. E carreira é isso. Né? Carreira é o aprendizado, é a pessoa que pensa uma carreira na psicologia, cai no RH, continua, sai da sua cidade, vai para outra cidade, conhece uma cultura completamente, nem falamos disso, dessas diferenças dos choques culturais, né? Porque elas são muito, muito chamativas. É só contar um caso engraçado aqui. Esse final de semana, esse feriado, na verdade, a gente fez um churrasco em casa e veio um rapaz que é de uma região de Minas, que eu conheço lá, Montes Claros, e ele estava falando coisas
que para ele, na cultura dele, são muito comuns, normais, e as pessoas tudo olhando assim, porque é cultural, né? Sim. E a gente às vezes não tem essa percepção, né, de como as culturas são diferentes, as empresas têm culturas diferentes. Sim. E o Somos Mais Que Um é sobre isso, né? Sobre bater papo, sobre conversar, sobre contar causa, conhecer pessoas, por isso o nome Somos Mais Que Um, né? Toda vez que a gente conhece uma pessoa nova, a gente aprende coisas novas, a gente se desenvolve, e se você gosta desse bate-papo, né, não deixe de seguir a gente aqui, seguir também lá no Instagram. Temos agora os cortes, né? Vamos ter os cortes aqui na entrevista da Priscila, e até o nosso próximo bate-papo.